TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente. O problema daquele que é símbolo, inclusive, do amor. Os apaixonados dizem que é coisa do coração. Não sei. O coração, para mim, está mais para problemas cardíacos do que esse negócio de amor, né, doutor Giancarlo Burigo? Muito boa tarde. Então, exatamente por esse fator, né, nós vamos descobrir hoje aí quais são os verdadeiros problemas do coração. A gente trouxe um colega, como nós prometemos na semana passada, que é um assunto que está sempre em voga, né, falar de patologias do coração. E eu acho que o Aguinaldo vai anunciar esse colega aí tão ilustre que vem hoje responder os questionamentos aí da população a respeito dos problemas cardíacos. Aguinaldo. Bem, Daniel, muito boa tarde, doutor Jean. Hoje, quinta-feira, aqui no Mais TV é dia do quadro Pergunte ao Doutor. E hoje nós temos um convidado especial, médico cardiologista, especialista em arritmia cardíaca, doutor Gustavo Viana. Doutor Gustavo, é um prazer tê-lo no nosso programa. Igualmente, obrigado pelo convite. E vamos lá. Vamos lá. Bom, você a partir de agora já pode interagir com a gente no 3433-2528, mensagem de texto SMS 9979-3532 ou no contato @pergunteaodoutor.com. Já temos, doutor Gustavo, várias perguntas, porque a gente acaba anunciando o tema do programa de uma semana para outra. E como a tua especialidade, tens especialidade em arritmia, já vem uma pergunta aqui, doutor Gustavo, da Ângela de Sara, que pergunta o seguinte: doutor, o que é arritmia? Qual a diferença entre arritmia e palpitação? A arritmia, na realidade, é uma alteração do ritmo normal do coração, né? Dentro das arritmias, a gente pode ter arritmias que aceleram o coração, arritmias que fazem com que o coração fique alentecido, né? E palpitações, na realidade, é um sintoma normalmente de um tipo de arritmia, que são as extrasístoles, que são batidas irregulares, né? Então, palpitação é a queixa mais comum do paciente. Mas existe essa confusão, doutor? As pessoas podem confundir mesmo? Existe bastante. Doutor, nós temos uma outra pergunta que é do Mário José, do Pinheirinho. Infarto agudo do miocárdio é um infarto fulminante? Um infarto agudo, na realidade, ele é o fechamento de uma artéria do coração, né? Se ele vai ser fulminante ou não, depende de qual artéria que ele acometer, em que região dessa artéria, se mais no início da artéria ou mais no final, se vai pegar um ramo de uma artéria principal ou não. Então, normalmente, o infarto fulminante é aquele que acontece em uma artéria importante e normalmente no início dessa artéria. Mais pergunta, doutor. Quem pergunta agora é a Ana Lúcia. As mulheres que tomam anticoncepcionais têm mais chances de ter problemas cardíacos? O uso do anticoncepcional, em algumas situações, sim, ele pode trazer um pouco mais de risco. Em que situação que ele pode trazer um pouco mais de risco? Nos pacientes depois dos 35 anos, na paciente fumante, na paciente que é hipertensa, na paciente que tem colesterol alto, que é diabética, na paciente que tem história familiar. Então, nessas pacientes, aí sim o médico, quando vai prescrever o anticoncepcional, ele tem que avaliar essa situação e ponderar ali risco-benefício para essa paciente estar usando o anticoncepcional. Doutor Jean, temos pergunta, doutor Jean? Temos. Na verdade, assim, até para esclarecer um pouquinho a população, a pessoa telefona para cá ou manda um e-mail e pergunta sobre a arritmia. O que seria, na verdade, assim, Gustavo, um ritmo normal da parte cardiológica? Certo. O ritmo normal, vamos botar numa situação de repouso. É óbvio que dentro do que eu vou falar, existem pessoas que podem estar fora disso, mas que seja normal. Em geral, a frequência cardíaca normal do paciente em repouso é de 60 a 100 batimentos por minuto. É óbvio que tem pessoas que fazem atividade física que estão mais bem condicionadas e que a frequência pode estar um pouco mais baixa. E outras, em algumas situações, que ela pode estar um pouquinho acima e ser normal também. Tá? Quando foge disso, digamos um disparo que começa de repente, ou a paciente que vai deitar e sente que o coração está descompassado, nessa situação sim é que a gente vai falar que a gente tem um ritmo irregular ou que tem está fugindo um pouco do normal e que a gente vai tratar como arritmia. Com relação à parte de infarto, o que a gente vê com muita frequência nos atendimentos, assim, nos pronto atendimentos principalmente, a pessoa começa a sentir uma dor no peito
e vai correndo ao pronto atendimento, doutor, eu acho que eu estou infartando. Esse é o sintoma, o primeiro sinal a apresentar, quando realmente sim, tem alguns outros indícios que podem nos levar a pensar que a gente possa estar apresentando um infarto da parte cardiológica. Normalmente, é o que tu falou, dor no peito é um sintoma que sempre assusta e eu acho que é o principal motivador de emergência. Mas lembrar que qualquer dor, desde a região do abdômen até a região da mandíbula, a gente pode estar diante de uma situação de um infarto. Outras coisas que podem, outros sintomas associados, o paciente pode ter náuseas, pode ter vômitos, pode ter suor frio, o coração pode ficar acelerado, né? Esses são outros sintomas que a gente poderia pensar e que facilitariam ou direcionariam o diagnóstico da gente para um infarto. Mas lembrar que normalmente o paciente que infarta, tirando algumas exceções, são pacientes que têm mais fatores de risco. Paciente que fuma, paciente que tem colesterol alto, paciente que é hipertenso, paciente que é diabético, paciente que tem história na família. Esse paciente, diante de uma dor no peito, é o paciente que mais provavelmente esteja tendo um infarto. Diferente do paciente jovem com uma dor no peito, sem fator de risco nenhum, sem história na família nenhuma, ele pode ter um infarto? Pode, mas ele vai ser a exceção e não a regra. Bem, os nossos canais de interação, 3433-2528, mensagem de texto, SMS 9979-3532 ou contato @pergunteaodoutor.com. Hoje, quinta-feira, aqui no Mais TV, é dia do quadro Pergunte ao Doutor. Está conosco aqui o cardiologista Dr. Gustavo Viana e também ele que é especialista em arritmia cardíaca. Tem uma pergunta bem interessante aqui, Dr. Gustavo, que é da Juliana do bairro Nossa Senhora da Salete. Por que a gordura abdominal é um fator de risco para a doença cardíaca? Certo. Não só a gordura abdominal, como normalmente o paciente que tem mais gordura abdominal é o paciente com mais obesidade, né? E junto com a obesidade, normalmente vem sedentarismo, né? Vem o paciente que acaba comendo mais e junto com isso vem níveis de colesterol mais elevado. E o grande problema da gordura abdominal é que o paciente que tem isso em excesso, a insulina, que é um hormônio que metaboliza a glicose da gente, ela trabalha de uma forma pior. Então o paciente com aumento de gordura abdominal é o paciente que vai ter mais problema com o metabolismo da glicose. E com isso aumentando o seu risco de ter diabetes. E a gente sabe que o paciente diabético é o paciente com mais risco de ter entupimento das artérias e de evoluir com problemas cardíacos. Doutor Gustavo, temos mais uma pergunta que é da Terezinha. Ela pergunta o seguinte: pressão baixa infarta também? Infarta. Na realidade, o mecanismo de infarto ele é um entupimento de uma artéria. Né? Pode ser que o paciente não tenha hipertensão, a pressão normal, mas tem os outros fatores de risco, tem a diabetes, tem o colesterol alto, ele fume, tem história na família. Então, a pressão alta ela é um fator de risco a mais, mas não quer dizer que o paciente que não tem a pressão não possa infartar. Doutor Jean. Então, dentro desses aspectos todos, assim, da parte cardiológica, Gustavo, quais são as patologias mais frequentes assim, que as pessoas te procuram hoje no consultório? É por arritmia? É por dor no peito e suspeitar que tem algum problema de alguma lesão arterial? Ou simplesmente para fazer um check-up? Doutor, eu já estou entrando numa certa idade, então eu gostaria de saber se eu não tenho nenhum problema, como é que eu posso levar a minha vida, porque a gente sabe hoje assim que a gente entra numa fase de trabalho na vida da gente e entra numa fase sedentária associada com isso, né? E passamos a nos preocupar mais tarde depois com esse questionamento de ter alguns problemas. Então, qual é a maior procura hoje dentro da tua especialidade? Hoje em dia na cardiologia a gente tem visto cada vez mais as pessoas virem mais cedo para fazer um check-up, para fazer um controle e para saber o que elas podem fazer ou de que forma que elas podem levar a vida para tentar evitar problemas cardiológicos futuros. Então, hoje em dia existe uma grande tendência disso, né? E a resposta para esses pacientes, é óbvio que as orientações que a gente dá para esses pacientes ou as mudanças que a gente implementa nesse momento, a gente vai ter a resposta daqui a 20, 30 anos, ou seja, se esses pacientes não infartarem ou infartarem menos, a gente vai tratou bem desses pacientes ou direcionou bem. Tá? E de outro lado também tem aqueles pacientes que só procuram quando realmente a situação está grave.
né? São os pacientes que procuram com uma dor no peito que piorou muito, mas que já vinha tendo há algum tempo e teve uma piora nos últimos 20, 30 dias. Aquele paciente que nunca mediu a pressão, que nunca dosou os níveis de colesterol, que nunca viu se era diabético ou não. E às vezes esse paciente já chega numa fase em que as coisas estão bem descompensadas. Talvez esse paciente a gente não consiga mais prevenir alguma doença, mas sim tentar estabilizar essa doença dele. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui que foi mandada pela Elisângela lá do Rio Mãe. O nosso telespectador participa no 34332528 e vai ser hoje a última pergunta, porque a gente já está com o nosso tempo estourado. A Elisângela, quando ela deita do lado esquerdo, do lado do coração, ela diz que ela não sente nada, o coração bate normal. Já quando ela deita de bruço, barriga para baixo, ou do outro lado, do lado direito, ela sente a respiração ficar lenta e ela tem dificuldade para respirar. Aí ela pergunta o que poderia causar isso ou o que poderia ser isso. Certo. Primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um médico para avaliar, ver se tem alguma alteração pulmonar, né? Porque não é um sintoma tão comum deitar do lado direito e ter um desconforto desse. Em geral, a queixa principal dos pacientes é quando deitam do lado esquerdo. Por quê? Porque o coração se aproxima do tórax e com isso pode ser que a sensibilidade esteja aumentada. Então, deitar de bruço ou do outro lado e estar sentindo, olhar a parte pulmonar, olhar o coração, enfim, para ver o que poderia ser. Bom, muito bem. Nosso tempo acabou, né, Daniel? Acabou. Isso, né? Doutor Jean, qual será o próximo tema da próxima quinta-feira? Próximo tema, nós vamos trazer um colega da parte de coloproctologia, que fala de problemas como hemorroidas, fístulas, fissuras do ânus, doenças inflamatórias intestinais, para responder os questionamentos aí da população. Pena que o tempo é curto. O tempo é curto, né? Mas a semana que vem a gente não, na quinta-feira talvez a gente não tenha o esporte, porque hoje foi excepcional, porque o Criciúma jogou ontem, teve boas notícias. Então a gente teve que trazer essas notícias hoje. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos os profissionais da área médica que disponibilizam o tempo nesse horário para vir até o programa Mais TV ao vivo para tirar as suas dúvidas, como é o caso do Dr. Gustavo Viana, do Dr. Márcio Zacarão, que já esteve aqui, o Dr. Giovanni, exatamente, e também o nosso âncora, né, Dr. Giancarlo Búrigo, que também disponibiliza lá os médicos dos seus consultórios, também os médicos da Unimed, enfim, pessoal todo aí para trazer a informação para você. Legal? Então, só aqui no canal 19 você tem isso, tá bom? No horário do meio-dia. É verdade. O programa Mais TV de hoje vai ficando por aqui. Antes disso, quero agradecer aos nossos médicos de hoje. Dr. Gustavo, muito obrigado. Obrigado também. Aguinaldo. Abraço. E o Dr. Giancarlo Burco. Nos vemos na quinta-feira com o assunto... Na quinta-feira. Proctologia. Proctologia. Então, você que tem problema nas partes baixas, aqui a gente fala no popular, né? Você que tem problema nas partes baixas por trás, aí você vai ficar ligado aqui no programa. TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente.